Olá, meus caros. Hoje falaremos sobre as filhas de Ló. Que pecados terríveis elas cometeram. O que elas fizeram? Assista o vídeo e confira. A história das filhas de Ló é um dos relatos bíblicos que mais desperta curiosidade e reflexões ao longo dos séculos. Essa narrativa, encontrada no livro de Gênesis, traz à tona um episódio que, à primeira vista, pode parecer chocante, mas que, ao ser analisado com mais profundidade, revela aspectos importantes sobre a humanidade, as consequências das escolhas e a moralidade na antiguidade. Após a destruição de Sodoma e Gomorra, Ló e suas filhas se refugiaram nas montanhas, temendo pela segurança deles. A esposa de Ló, como muitos sabem, se transformou em uma estátua de sal ao olhar para trás enquanto fugiam da cidade, desobedecendo às ordens divinas de não olhar para a destruição das cidades pecaminosas. Assim, Ló ficou sozinho com suas duas filhas. O que se segue na narrativa é um dos episódios mais controversos da Bíblia, que gera debate entre teólogos, historiadores e curiosos até hoje. As filhas de Ló, acreditando que não haveria mais homens na terra para que elas pudessem dar continuidade à sua linhagem, tomaram uma decisão desesperada. Elas temiam que sua família fosse extinta e, sob esse medo, decidiram embriagar o próprio pai para que pudessem ter relações com ele e, assim, gerar filhos. Em uma noite, a filha mais velha embriagou Ló, deitou-se com ele e, no dia seguinte, relatou o ocorrido à sua irmã mais nova, que fez o mesmo na noite seguinte. Dessa relação incestuosa, nasceram dois filhos, Moabe, que deu origem ao povo moabita, e Ben-Ami, que se tornou o pai dos amonitas. Esse episódio é descrito na Bíblia de forma direta, mas deixa espaço para inúmeras interpretações e reflexões. O que levou as filhas de Ló a cometerem tal ato? Elas estavam realmente isoladas e sem esperança de encontrar outros homens? Ou será que suas ações refletem algo mais profundo, relacionado à cultura e ao contexto daquela época? Para compreender essa história em toda a sua complexidade, é necessário mergulhar no contexto histórico, social e religioso do período em que o livro de Gênesis foi escrito. Em primeiro lugar, é importante lembrar que na antiguidade, a continuidade da linhagem familiar era uma preocupação central. Para uma mulher, a possibilidade de não ter filhos representava não apenas uma ameaça à sobrevivência da sua família, mas também uma falha pessoal e social. No caso das filhas de Ló, o medo de não terem descendentes pode ter sido exacerbado pela percepção de que, após a destruição de Sodoma e Gomorra, não haveria mais homens disponíveis para elas. Naquele momento de desespero e isolamento, sua escolha foi talvez uma tentativa extrema de garantir a continuidade de sua família. No entanto, há quem interprete essa história como uma crítica velada aos povos moabita e amonita, que seriam vistos como fruto de uma união incestuosa e, portanto, impura. Ao longo da Bíblia, esses dois povos são frequentemente retratados em conflito com os israelitas, o que reforça a ideia de que a história das filhas de Ló também pode ter sido usada como uma forma de justificar e descrever a origem desses inimigos. Nesse sentido, o pecado das filhas de Ló teria implicações não apenas morais, mas também políticas e religiosas, servindo como uma explicação para a tensão entre os israelitas e esses povos vizinhos. Por outro lado, a própria figura de Ló é interessante dentro desse contexto. Ele é retratado como um homem justo que foi poupado da destruição de Sodoma e Gomorra por sua retidão. No entanto, o fato de ele ter sido embriagado e não ter percebido o que estava acontecendo levanta questões sobre sua responsabilidade no ocorrido. Embora a Bíblia não o culpe diretamente pelo incesto, sua passividade nesse episódio pode ser vista como uma falha moral. Afinal, ele permitiu que suas filhas o embriagassem a ponto de não ter consciência do que estava acontecendo. Isso poderia ser interpretado como uma crítica à sua falta de controle e discernimento, características que, até então, o haviam distinguido como um homem justo. As implicações morais dessa história são profundas. O incesto, em muitas culturas antigas, era visto com repulsa e considerado um tabu. No entanto, em momentos de desespero e sob circunstâncias extremas, as normas sociais e morais podem ser desafiadas. As filhas de Ló acreditavam estar agindo em prol de um bem maior, a sobrevivência de sua linhagem, mas ao fazê-lo, violaram um dos tabus mais antigos e arraigados da humanidade. Isso levanta uma questão fundamental. Até que ponto o medo e o desespero podem justificar atos que, em tempos normais, seriam considerados abomináveis? Além disso, a
A história das filhas de Ló nos convida a refletir sobre a maneira como a Bíblia lida com a moralidade e o pecado. Diferente de outros relatos bíblicos, esse episódio não é acompanhado de uma condenação explícita por parte de Deus. Não há punição direta às filhas de Ló ou a seu pai pelo ato incestuoso. Isso contrasta com outras histórias da Bíblia, onde o pecado é seguido por uma punição divina clara e severa. Essa ausência de condenação explícita pode indicar que o episódio foi visto como uma consequência inevitável das circunstâncias extremas em que a família de Ló se encontrava, ou pode refletir uma visão mais complexa sobre moralidade e pecado na narrativa bíblica. No entanto, é impossível ignorar o peso simbólico dessa história na tradição judaica e cristã. O pecado das filhas de Ló se tornou um símbolo de como o desespero e o medo podem levar as pessoas a tomar decisões moralmente questionáveis. Mas também serve como um lembrete da humanidade dos personagens bíblicos. Assim como nós, eles eram falhos, tomavam decisões erradas e viviam em um mundo cheio de incertezas e perigos. A história das filhas de Ló, apesar de controversa, nos oferece uma janela para compreender melhor a natureza humana, suas fraquezas e sua capacidade de agir sob pressão. Curta e siga nosso canal como assim. Curiosidades. Continue assistindo nosso vídeo. Segue o vídeo. As filhas de Ló, em sua solidão e desespero, tornaram-se vítimas de um destino cruel, refletindo que o medo e a incerteza podem fazer ao coração humano. Elas viviam em uma terra devastada, onde o fogo e a enxofre consumiram tudo o que conheciam, onde a segurança se desfez em fumaça e as promessas de um futuro brilhante se tornaram cinzas. O pai, um homem justo em meio à depravação, agora era um símbolo de impotência, e elas, suas filhas, estavam perdidas em um mundo sem esperança. No meio da desolação, a necessidade de preservar a linhagem se transformou em um impulso desesperado, uma busca por continuidade em um cenário de destruição. O pecado que cometeram não foi apenas o ato em si, mas a escolha de se entregar à desesperança, de ver a própria vida como um ciclo que só poderia ser reiniciado através de um ato tão sombrio. Elas se tornaram prisioneiras de uma lógica distorcida, onde o que deveria ser sagrado se transformou em algo profano. A solidão as envolveu como um manto pesado, e a culpa, como uma sombra, seguiu cada passo. O que poderia ter sido um ato de amor, uma tentativa de preservar o que restava, se tornou um eco de tragédia, um grito sufocado na noite. E assim, no silêncio que se seguiu, elas se tornaram lendas de um pecado terrível, um lembrete de que, nas horas mais sombrias, o ser humano pode se perder em suas próprias criações. O que é mais devastador, a destruição de uma cidade ou a destruição da própria alma? O que resta quando a moral se desfaz e o instinto de sobrevivência toma conta? O que foi feito não pode ser desfeito, e o peso do que escolheram carregar será para sempre parte de quem são. Por fim, a narrativa das filhas de Ló também nos faz refletir sobre as consequências das escolhas que fazemos em momentos de crise. As ações das filhas de Ló tiveram repercussões que foram além de sua família imediata, afetando a relação entre povos e nações por gerações. Isso nos ensina que, mesmo em momentos de desespero, é importante considerar as consequências de nossas ações, pois elas podem ter um impacto duradouro. Em resumo, o episódio das filhas de Ló é uma das histórias mais intrigantes e controversas da Bíblia, levantando questões sobre moralidade, desespero e as consequências das escolhas humanas. Ao olhar para essa narrativa, somos convidados a refletir sobre a fragilidade da condição humana e a maneira como o medo e o desespero podem nos levar a tomar decisões que, em tempos normais, jamais consideraríamos. Mesmo que suas ações sejam vistas como um terrível pecado, a história das filhas de Ló nos lembra que, em última análise, somos todos seres humanos, sujeitos às pressões e incertezas da vida. Obrigado por assistirem nosso canal Como Assim? Curiosidades. Curta e siga nosso canal. Comente e compartilhe com seus amigos. Toque o sininho para receber mais notificações de vídeos. Canal Como Assim? Curiosidades.